Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o clima da região sudeste do Brasil. Que características são específicas, peculiares desta porção do Brasil? Sabemos que existem diferentes tipos climáticos no território brasileiro, mas quando pegamos cada parte, cada porção, o que nós encontramos de específico que é natural daquela área ali quando se fala de clima? Porque quando a gente estuda o clima, a vegetação, a hidrografia, são fatores naturais. Então, naturalmente, quais são as características climáticas da região sudeste do Brasil? É o que nós vamos pensar juntos a partir de agora. E aí, vamos ao objetivo da nossa aula ali. Identificar as principais características do clima da região sudeste, compreendendo as peculiaridades dos tipos climáticos dessa parte do Brasil. O que é específico desta porção do Brasil, que é diferente de outras áreas. Então, quando eu penso em tipos climáticos, a gente vai ter divisões de grandes áreas e daí dentro dessas a gente vai ter subdivisões que nós vamos entender juntos a partir do uso dos mapas ali, conforme a gente vai desenvolvendo a explicação, certo? E aí duas perguntinhas iniciais aí para pensarmos juntos. Como é o clima da região sudeste? Você tem ideia de como é? Conseguiria estabelecer uma comparação? Se possui semelhanças com o clima do teu município, do local onde você mora? Será que tem semelhanças? Você já viajou para alguma cidade na região sudeste e lá era, nossa, muito mais quente, eu levei roupa de frio e lá era calor, ou não, foi bem tranquilo para mim, dependendo do local onde eu moro? Essa comparação que estamos querendo estabelecer aqui. Quais são as semelhanças ou as diferenças do teu local de vivência com o tipo climático ali de áreas da região sudeste? Então, por isso que é importante a gente conhecer quais são as características do clima daquela região. O que envolve, né, as características do clima de lá, para a gente entender o nosso próprio local de vivência, se é parecido, se é igual, se é muito diferente. Então, por isso a gente fala ali das peculiaridades de cada lugar, ou seja, cada lugar tem uma maneira diferente ali quando eu considero as características naturais. E aí começamos ali pensando que na região sudeste, qual é o clima predominante? É o clima tropical, o nome que a gente dá. Por que ele recebe esse nome de tropical? Porque está na área do planeta chamada de zona tropical, que é a parte mais aquecida da Terra pelo Sol. Então, do trópico de Capricórnio até o trópico de Câncer, nós vamos ter essa área chamada de tropical. Onde ocorrem os climas tropicais? Justamente nessa área, certo? Então, quer dizer, a região sudeste está na zona tropical, por isso o que vai predominar é o clima tropical. Claro que daí dentro do clima tropical, de uma parte para outra da região sudeste a gente vai ter diferenças, né? Algumas características bem específicas do lugar vão fazer com que a temperatura seja um pouco mais alta, um pouco mais baixa, ou que chova um pouco mais, um pouco menos, mas tudo isso faz parte do clima tropical, que é o que abrange a maior porção da região, né? Então, dizemos ali que ele está subdividido, e aí a gente vai conhecer um pouquinho de quais são essas subdivisões do clima subtropical. E aí nós temos um mapa aqui que traz essa ideia para nós, do clima tropical, né? Tipos de climas ali segundo Köppen. Köppen foi um pesquisador que desenvolveu uma classificação dos tipos climáticos. Então ele traz para nós ali, de acordo com as características. Quais características? De quantidade de chuva, de temperatura, de altitude, de umidade do ar, aqueles elementos e fatores do clima. Então, dependendo das características dos elementos ou dos fatores do clima, ele estabeleceu divisões. Então, eu digo, predomina o clima tropical, mas dentro dele existem divisões. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, o que está em azul bem escuro é o clima tropical equatorial, certo? Que apresenta ali uma quantidade maior de chuvas, por exemplo, ao longo do ano. A gente vai ter o clima tropical de monção, que envolve aqui toda a região litorânea.
É clima tropical? Sim, mas ele tem algo bem específico na região aqui que vai classificar ele como de monção, certo? O clima tropical de savana, que é toda a porção aqui mais do interior do continente, né? O tropical típico também é chamado. Então, ocupa boa parte ali dos estados da região sudeste. Aí a gente vai ter o subtropical úmido. Então, nós vamos ter algumas áreas ali de um clima que está dentro da classificação do tropical, mas ele é o subtropical. Úmido por quê? Porque apresenta ali quantidade de chuva significativa ao longo do ano. Então, são as divisões dos tipos climáticos que nós vamos ter na região sudeste, segundo ali a classificação de Köppen, né? E dentro do subtropical a gente vai ter algumas diferenças, como subtropical de altitude, né? Que está relacionado a lugares de serras, a lugares mais elevados, por exemplo. Então, lembram do que a gente falou no início? Clima tropical. Mas aqui a gente trouxe bem detalhado as subdivisões dele, né? Porque vai ter uma variação de um lugar para o outro aqui na região sudeste que vai permitir essa subdivisão que nós apresentamos. Então é importantíssimo para a gente entender essa característica dos climas ali do sudeste. E aí pensando um pouquinho em cada uma dessas partes, né? Na área litorânea, o que nós vamos ter? A proximidade do oceano, então o oceano exerce influência sobre esta área, né? Tornando o clima mais úmido e as temperaturas mais amenas. Ao sul do estado de São Paulo ocorre o clima subtropical, né? Então, daquela divisão que nós trouxemos ali, vejam que a gente já tem aqui duas diferenças quando eu penso na área litorânea, né? Mas são áreas influenciadas pelo oceano. Então, a umidade do oceano é trazida pelos ventos e vai aumentar, por exemplo, ali a quantidade de chuvas nessa porção da região sudeste, certo? Aí nós vamos ter ali, em algumas cidades localizadas, por exemplo, na Serra da Mantiqueira, aqui, né? Temos uma imagem para trazer isso. As médias mensais de temperaturas vão variar entre 15 e 20 graus centígrados ao longo do ano. São temperaturas mais amenas, né? Não são temperaturas tão elevadas como outras áreas da região sudeste, porque são regiões de serra, certo? Então, outra característica ali. O clima tropical se estende por vastas áreas do estado de Minas Gerais e São Paulo, que é considerado o clima tropical típico, né? Ou tropical de savana, conforme a gente viu lá, onde os invernos são secos, ou seja, a quantidade de chuva no inverno é bem menor, né? E os verões são úmidos. Então, invernos secos, verões chuvosos. Essa é uma característica bem específica do clima tropical típico. E as temperaturas são superiores ali ao longo do ano a 18 graus centígrados. Nas porções mais altas, né, de altitude mais elevada do sudeste, o clima tropical de altitude, que apresenta temperaturas mais baixas se eu comparar com as outras áreas. Então, é clima tropical? Sim, mas tem um fator importante que é a altitude. Então, isso vai fazer a diferença das temperaturas. Um lugar mais elevado de serra vai ter temperaturas menores, né? Por isso, essas diferenciações ali. Aqui na faixa litorânea, nós vamos ter o clima tropical atlântico, é nomeado assim, quando a gente estuda os climas do Brasil, a gente chama de tropical atlântico por causa da influência do oceano. E aí a gente tem uma representação aqui que vai mostrar como é essa influência do oceano. Eu vou ter o oceano, a área de praias aqui, as serras e depois a outra parte lá, depois da serra. Então, a umidade vai ser empurrada pelo vento, né? Vai se encontrar aqui com uma barreira de relevo, que é a serra, e as nuvens vão ficar muito carregadas e vai chover nesse lado da serra. O outro lado vai ser mais seco, sem chuva. Então, é uma característica ali da influência do mar, do oceano em algumas partes, e em outras a influência é menor, porque a gente vai ter barreiras de relevo que vão impedir a passagem das nuvens, certo? Então, uma característica importante para entender ali o clima tropical atlântico. E aí nós vamos ter o tropical de altitude, como a gente tinha falado, né? Em algumas áreas do sudeste, as altitudes são mais elevadas. As temperaturas vão ser mais baixas, então regiões serranas a gente vai ter essa característica. Apresenta verões chuvosos e invernos com
baixos índices pluviométricos, ou seja, com quantidade menor de chuvas, né? Nessas regiões ali de maior altitude, tá? Aí uma atividadezinha, pensamos em várias características ali, de várias porções da região sudeste. Vocês vão montar ali na tabela de vocês, escolher um estado do sudeste, vão falar qual é o tipo de clima ou quais são, se for mais de um, e vão escrever as principais características desse clima, desta porção desse estado, né, da região sudeste. Então, analisem ali, escrevam a resposta e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que escolher um estado do sudeste, dizer qual ou quais tipos climáticos e colocar ali algumas características desse tipo climático daquele estado, certo? Para a gente entender essas diferenças ali do clima nas diferentes partes do sudeste. Então vamos ver como é que ficaria ali a nossa tabela. Então coloquei aqui como exemplo Minas Gerais, tropical de altitude. Que características a gente vai ter? Temperaturas que oscilam entre 22 e 23 graus, com duas estações bem definidas, os verões são chuvosos, os invernos são secos, as chuvas, né, variam entre 700 e 900 milímetros, de altitudes maiores, então as temperaturas vão ser mais amenas, então são características desse tipo climático. Um exemplo, vocês poderiam ter escolhido outro estado e ter colocado ali outras informações das características climáticas desse estado da região sudeste que vocês escolheram, certo? Do tipo de clima. E aí vamos pensar um pouquinho nos fatores que influenciam nessas diferenças das características climáticas do sudeste, né? O que nós vamos ter? A altitude é um fator bastante importante nessa diferenciação dos tipos climáticos do sudeste, né? Ela atua diretamente ali na distribuição de chuva e na diferença de temperaturas. Regiões de serra, regiões de altitude mais elevadas vão ser regiões de climas com temperaturas mais amenas, certo? Então a altitude é um fator que influencia nessas diferenças. E aí a gente traz um exemplo ali, as cidades do Rio de Janeiro e de Santos, por exemplo, são mais quentes que Belo Horizonte, por essa diferença de altitude de localização geográfica, né? Porque as primeiras se encontram em lugares mais baixos, que são regiões litorâneas, e recebem umidade do oceano. Lembram dos fatores que nós falamos aqui? A maritimidade, né? Essa proximidade com o mar-oceano. As cidades que estão mais próximas dele vão receber mais umidade, vão ter índices de chuva mais elevados, né?
quantidade de chuva mais elevada. A capital mineira, Belo Horizonte, no entanto, por sua vez, está a mais de 800 metros acima do nível do mar. Essa diferença de altitude vai estabelecer diferenças ali nas temperaturas, por exemplo, e dos climas de uma porção para outra do Sudeste. Então, só exemplificando ali o que a gente colocou, né? No verão, todos os estados da região registram temperaturas de até 32 graus ali, né, Celsius. Então, é uma região de clima tropical. A tendência é que, principalmente nos períodos de verão, ali tenham temperaturas bastante elevadas, né? No inverno, as médias vão ficar entre 6 e 20 graus. Por quê? Por causa dessa diferença de altitude. Áreas de serra vão ter temperaturas médias mais baixas e as áreas litorâneas ou as áreas de altitude mais baixa vão ter temperaturas mais elevadas, né? Em algumas áreas, como na Serra da Mantiqueira, a gente vai ter no inverno a formação de geadas, porque as temperaturas são mais baixas em função da localização geográfica desses pontos, certo? É a mesma região do Brasil? Sim, mas existem diferenças no relevo, nas características ali que vão diferenciar o tipo de clima, né? E aí temperatura e tudo mais. E outros fatores que nós consideramos importantes ali para entender por que não é tão quente em um lugar, em outro é mais quente, é mais chuvoso, menos chuvoso. Então o que a gente vai ter? A posição latitudinal, ou seja, qual é a latitude desse lugar? O que é a latitude? É a distância daquele lugar em relação à linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante, menores serão as temperaturas. Então, a posição latitudinal vai influenciar no tipo climático daquela área ali. E a superfície acidentada, né? Uma das principais características ali das áreas serranas, é outro fator que também vai influenciar nessas diferenças de temperatura, de quantidade de chuvas. A proximidade com o mar ou oceano de algumas áreas das regiões litorâneas, né? Também vai dar diferença de características do clima de uma porção para outra do Sudeste, certo? Então são alguns fatores que influenciam ali. E outros elementos que contribuem para essa variação são as massas de ar que atuam na região. Então nós temos no Brasil várias massas de ar que atuam, ou seja, são porções da atmosfera que se deslocam de uma região para outra, levadas pelo vento, né? E que vão mudar as características do tempo, das condições atmosféricas por um período. Pode ser que com mais chuva, com mais frio, ou mais seco, um período mais seco, tudo isso é influência das chamadas massas de ar. No caso aqui nós vamos ter a massa tropical atlântica, que exerce uma influência forte ali na região sudeste, né? Ela é quente e úmida, então vai causar chuva intensa, principalmente no verão, aqui na região sudeste. Então é um exemplo ali da atuação das massas de ar. Ela se forma no oceano, então ela vem com nuvens, ela vem carregada de umidade e toda essa umidade ali vai se transformar em chuva, principalmente no verão, na região sudeste. Então é importantíssimo entender a influência das massas de ar também. E aí uma atividadezinha para a gente pensar. Se eu tenho massas de ar que provocam bastante chuvas, eu vou ter em algum momento notícias como essas ali. Chuva volta a provocar alagamentos na Grande São Paulo. E aí eu pergunto para vocês, a partir do título da notícia, é possível relacionar o tipo climático da região com as atividades humanas? O que tem a ver do tipo de clima com atividade humana aqui no Sudeste que nós podemos entender a partir do enunciado ali da notícia, né? Que fatores naturais e também provocados pelas atividades humanas podem ser apontados a partir do título da notícia que nós temos ali. Então, considerando esse estudo sobre o clima e também a forma como a sociedade ocupa o espaço geográfico, como as cidades são construídas, façam uma análise ali, respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então para vocês refletirem a respeito do que a gente tratou ali, escreverem a resposta, da pergunta, comparando o que a notícia, o enunciado da notícia trouxe para nós e como nós podemos relacionar o tipo climático e as atividades humanas, considerando aquele fator ali dos alagamentos na Grande São Paulo. Então, que resposta nós poderíamos colocar ali? Entre os fatores naturais, podemos citar as massas de ar quente e úmidas que atuam nessas áreas, então muita chuva, a posição latitudinal que vai definir o tipo de clima ali que é o tropical, que em determinados períodos nos verões principalmente são bastante chuvosos e que nas regiões litorâneas são chuvosos por influência das massas que vêm do oceano. E a forma de ocupação e uso do solo que vão desencadear situações como enchentes e alagamentos. As áreas ocupadas pela população, a impermeabilização do solo, ou seja, se constrói asfalto, se constrói avenidas e não deixa nenhum local para que essa água possa infiltrar no solo. Aí os rios vão ser canalizados muitas vezes, ficam naquele canal menor, aquilo vai encher muito rápido e vai provocar os alagamentos e as enchentes, afetando a população que está próxima dessas áreas. Então, estabelecemos ali uma relação entre o clima, que é uma característica natural de ser chuvoso em determinados períodos, e aí a gente vai ter a característica ali da forma como o ser humano ocupa essas áreas. Então, espero que vocês tenham conseguido estabelecer essa relação. E aí, pensando o que a gente desenvolveu ao longo da aula, características climáticas do Sudeste, identificando os fatores que influenciam o clima da região. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre o tema, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o clima do Sudeste. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.